Pronto, estamos ao vivo. Estamos. Não dá para saber se tem alguém assistindo ainda. Dá sim. Vamos esperar um pouco. Eu mandei até pro meu pai. Eu vou colocar a sua música aqui. Ah, coloca, legal. Venho do passado, você quem desvenda quem sou. Mapuche Yanomami Kayapó no sei mais. Transformei em pedra a lembrança, um fóssil lugar. E agora que me queimas de ti, não sei mais. Se eu luzir nos seus olhos, viverei. E quem me esquece, sofre. Tempo, espaço, humano, pedra e sal. Quem não te esquece, sofre. Venho do passado, você quem desvenda quem sou. Mapuche Yanomami Kayapó no sei mais. Transformei-me em pedra, lembrança, um fóssil lugar. E agora que me queimas de ti, não sei mais. Se eu luzir nos seus olhos, viverei. E quem me esquece, sofre. Tempo, espaço, humano, pedra e sal. Quem não te esquece, sofre. Vengo del pasado, usted desvelas quién soy. Mapuche Yanomami Kayapó, não sei mais. Me volví en piedra, recuerdo un fósil hogar. Y ahora que me quemas sin fin, no sé más. Se eu luzir nos seus olhos, viverei. E quem me esquece, sofre. Tempo, espaço, humano, pedra e sal. Quem não te esquece, sofre. Só uma mulher queimada, só mais uma. 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 Só.
Bom, então estamos aqui hoje com a nossa convidada, a cantora, professora, pesquisadora, regente, militante, Gente, Viviana Costa, uma amiga querida que conheci na militância verdade, Nina. e estamos aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre o seu trabalho, sobre esse seu essas suas músicas novas, sobre o seu trabalho com o curso de ópera, com o podcast sobre ópera, enfim, muitas coisas para a gente conversar sobre o seu trabalho tão rico, fora o trabalho de pesquisadora também, né? E para a gente contar um pouco para as pessoas aqui, os amigos da Associação Cultural José Martí. Para quem não conhece, a Associação José Martí é uma casa de solidariedade a Cuba, que fica em Santos, e ela é mantida pela contribuição dos seus associados, e também com as atividades que a gente fazia lá dentro, quando a gente podia abrir a casa e realizar eventos presenciais. Isso agora está suspenso, claro, mas temos também a livraria Célia Sanches, que é a livraria da casa, que também é uma livraria de militância, uma livraria política, que agora, com essa situação, está atendendo só online, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo e-mail, né? Como tudo que a gente está podendo fazer agora só no virtual, porque lá continua fechado. Como é que chama a livraria de novo? Célia Sanches. Célia Sanches. E tem um site, a Célia Sanches? Tem. Eu vou passar aqui também legal, as informações da livraria. Melhor comprar da Célia Sanches do que comprar desse Amazon que rouba das sim, o Amazon jamais, porque eles estão fazendo uma política de vendas destrutiva das pequenas livrarias mesmo, né? É um site criminoso. Isso que eles estão fazendo é um crime com as pequenas livrarias. Enfim, coisas do capitalismo. E a livraria Célia Sanches é o avesso disso, porque é uma livraria de militância. A casa não é uma casa com fins lucrativos, né? Então é uma livraria que só tem a literatura política, de esquerda, claro, e que ajuda a manter a casa, e que é também a função da livraria é também trazer esse tipo de literatura para a Baixada Santista, mas nesse momento atual a gente está vendendo para o Brasil inteiro, na verdade, né? Que bom. E então a gente tem uma função que é exatamente ao contrário dessa da Amazon. Ótimo, é bom saber que existe. Eu uso muito os pequenos sebos também, naquele esquema da estante virtual, assim, que a gente descobre os pequenos sebos. Sim, é a maneira da gente atuar também nas coisas cotidianas. Sim. Contra esse monopólio horroroso e destrutivo. Exatamente. Enfim, conta um pouco para a gente da sua atividade agora, nesse momento excepcional, infeliz que vivemos aqui nesse nosso país, sem governo, com um governo contra o povo, e a gente lutando aqui, tentando fazer alguma atividade artística e sobreviver com isso. Sim. Conta um pouco para a gente do que você está fazendo agora. Agora, nesse momento de pandemia, né? Bom, eu tinha lançado pouco antes da pandemia, em fevereiro, um disco novo chamado Eva, então eu ainda tive a sorte de conseguir fazer um show de lançamento no Sesc 24, então foi realmente uma sorte, porque logo depois tudo fechou, né? Então eu poderia não ter conseguido, e foi maravilhoso ter feito esse show. Do ponto de vista do meu trabalho de musicóloga, eu há um tempo já colaboro com o Teatro Municipal, eu faço podcast do Teatro Municipal, que agora a gente tem feito à distância, que está funcionando bem também. Aliás, é interessante, né? Sempre tem um lado positivo nas coisas terríveis, assim. Mas eu tenho
Acho que eu tô ouvindo um pouco de feedback do seu microfone, que eu acho que é melhor botar... Ah, eu vou fechar. Enfim, nesse período agora tem sido interessante porque exatamente pela dificuldade que é da gente entrevistar ao vivo as pessoas, eu também estou abrindo as entrevistas do podcast para uma coisa mais ampla. Então, por exemplo, nesse último podcast do Guarani, que a gente fez em homenagem ao Guarani, os 150 anos de estreia do Guarani, né? Tem uma pesquisadora do Rio de Janeiro, algumas pessoas de São Paulo, um outro que está no sul da Bahia, que é um historiador indígena maravilhoso, o Kazé Angatu, e um musicólogo da Itália. Então é interessante isso, assim, o fato de você ter que organizar as coisas de forma virtual também, às vezes tem essa vantagem, que você se dá conta de que os seus entrevistados poderiam ser mais do mundo ainda, né? Porque a gente sempre faz tudo ao vivo, que é muito gostoso também, realmente, as pessoas se olhando, a gente faz ele no Teatro Municipal. E aí, fora isso, eu também estou dando um pequeno curso online, que na verdade são vídeos, a gente está chamando de curso, mas são vídeos que ficam na internet, estão lá, e aí são vídeos sobre a história da ópera, dramaturgia operística, então são pequenos vídeos dentro do site do Municipal, do YouTube do Municipal. Agora eu tenho que destravar o seu microfone para eu ouvir a sua pergunta. Pronto, voltei aqui. Então, você quer mostrar um pouco disso? Não, eu não vou conseguir, né? Então, depois eu coloco, na hora que eu editar aqui, eu coloco um trecho mostrar desse. O quê? Ah, do curso? Aí acho que vale a pena as pessoas assistirem, assim, você colocando Teatro Municipal com TH no YouTube, Teatro Municipal de São Paulo, tem lá os vídeos. A cada quarta-feira, no final do dia, são lançadas essas aulas. Eu vou deixar o link, então, do curso no vídeo, depois, nos comentários do vídeo. Eu deixo o link, então, desse curso para as pessoas poderem acessar. E do podcast, o que mais que você tem feito? Eu sei que você tem essas músicas novas do seu novo disco. Assim como a Lina, os musicólogos são pesquisadores da música, assim como tem na história da arte os historiadores da arte, né? Na musicologia, somos pessoas que estudamos tanto a história quanto a recepção né, das obras, dos compositores, a gente trabalha com análise musical, e no meu caso, eu dediquei a minha carreira acadêmica à ópera, porque esse foi o meu primeiro espaço, né, de interesse. Estudei na Europa há muito tempo, fiz mestrado, doutorado na Europa, e, ao mesmo tempo, cantando música popular brasileira. Então, realmente tem uma vida um pouco dividida entre esses vários mundos, mas que, na verdade, fazem parte de um mesmo... para mim, né? Faz parte de um mesmo universo. E aí eu tenho esse trabalho como cantora e como compositora, né? Então, Eva, que é esse meu último disco, e assim também como os discos do Nu, que é esse duo que a Lina estava comentando, que é um duo de música eletrônica que eu tenho, eu componho para esse duo, também componho para o meu próprio trabalho. Então, cada vez mais eu tenho descoberto em mim esse prazer da composição e da criação. No primeiro disco eu compus só duas das músicas, e depois a coisa fui tomando gosto pela composição também. E aí, assim, com o Nu e depois a Eva também, eu acho que são trabalhos que, de certa forma, também refletem as minhas angústias políticas, as minhas inquietações humanas, assim. Fiz uma música durante o golpe, chamada Dilma Delas, fiz uma música que também fala muito da luta do MST, que chama Música Bomba, e esse último disco Eva, ele fala das mulheres, cada canção, 8 canções, cada canção tem o nome de uma mulher, mulheres que existem, que já existiram, mulheres míticas, mulheres de várias realidades ou irrealidades, e são mulheres que, para mim, fazem parte de uma espécie de grande
armada de Brancaleone feminina, assim, como se viessem para a Terra para sugerir, propor uma nova forma de se estar no planeta, né? Que é o que a gente chama de ecofeminismo. Então, esse disco, de certa forma, é um disco super lírico, mas ele tem uma pegada forte também de política mesmo, né? Acho que vale a pena vocês ouvirem. Sim, depois. As suas músicas mostram sempre um engajamento político muito evidente, né? Tem várias músicas, como as que você citou, que eu já vi até ao vivo nos shows que eu fui assistir, né? Uhum. Esse engajamento é bem evidente, né? E mesmo na sua atuação no palco, ficou famosa aquela sua... aquele prêmio que você recebeu na Itália, em que você fez menção ao Lula, e aquilo viralizou na internet, né? As pessoas começaram a compartilhar aquilo sem parar, né? Rodou bastante aquilo. Então, você sempre tem mostrado mesmo nas suas atividades profissionais esse engajamento, né? Isso fica muito evidente, esse engajamento político. E é uma coisa que eu já discuti aqui com outros músicos que vieram aqui conversar também nessa conversa da Associação José Martí, que a gente tem esse problema, eu diria, né, entre a nossa categoria dos músicos, que é a falta de engajamento que a gente encontra, principalmente na maior parte do pessoal da música de concerto, né? Isso toma um ar de uma arte elitista e que coloca as pessoas num outro patamar em que elas muitas vezes não se sentem como trabalhadoras da música, né? Não veem a atividade delas como uma atividade que pudesse identificá-la como um trabalhador também, né? Então, ela se coloca do outro lado, ainda que ela seja, de fato, um trabalhador como qualquer outro, né? E assim cria uma alienação na nossa classe, que é uma coisa tão difícil da gente debater, da gente conviver, né? É uma dificuldade a mais que a gente tem nessa categoria profissional a qual nós pertencemos, as duas, né? E é uma luta a gente encontrar pessoas que não compactuem com essa situação e que tenham alguma militância política e alguma atuação, né, artística ligada a um posicionamento político. Você quer comentar um pouco sobre isso? O que você tem visto sobre isso? Contar um pouco como é para você isso, esse engajamento ligado ao seu fazer artístico? Eu acho que, bom, duas coisas, assim. Primeiro, eu diria que, de fato, o universo da música em geral, mas talvez a música erudita, essa música de concerto, né? É um universo um pouco fora da vida prática, por vários motivos, até pela dificuldade, as pessoas vivem quase zumbis, às vezes, de tanto estudar, né? Então, tem um engajamento, assim, de um outro lado do ser, que é tão gigantesco, assim, a gente tem que estudar tanto, é tanta dedicação que, de fato, acabam se tornando, muitas vezes, pessoas completamente alienadas. Mas, por um outro lado, eu estou observando, assim, mais em relação ao mundo, né? Existem várias iniciativas e ações, assim, que são feitas, que partem a partir exatamente desse mundo da música dita erudita, né? Sei lá, de orquestras que propõem uniões impensáveis, né? Ou ações que conclamam, até a própria música, né, em si, se você pensar o repertório, tem tanta música que fala de solidariedade e de amor, né, que é realmente muito estranho você pensar que a música, que os músicos, que essa categoria não se vê como portador de alguma mensagem humanitária, né, humanista. Eu acho uma pena, de fato. Agora, tem uma outra coisa, assim, que eu acho que é muito grave,
é que as pessoas não se sentem, isso não sei se é um problema só do Brasil, que é uma dificuldade de, primeiro, se ver como categoria, mas se ver também como um coletivo. E aí você vê isso isso fica muito patente em momentos como, por exemplo, quando cortes orçamentários são anunciados, como, por exemplo, recentemente teve um corte que foi anunciado para a EMESP, para o Teatro São Pedro, né? E aí as pessoas saem às ruas meio desesperadas, assim, mas elas nunca sairiam por uma outra causa que não fosse elas próprias, isso eu quero dizer. Então, é realmente uma pena que as pessoas tenham que ter seus próprios salários cortados, e eu, inclusive, me posicionei bem contra isso em dado momento. Eu falei, desculpa, mas eu não vou sair pela nossa categoria se essas pessoas nunca se interessam em sair pelos outros, né? Fica parecendo aquele poema do Brecht, né? Assim, quando eram os negros, eu achei que eram só eles. Quando eram os gays, eu falei, agora é comigo e ninguém se interessa, né? Então, acho que é muito importante que as pequenas ações e os pequenos grupos de músicos e artistas que, especialmente agora nesse momento de pandemia, eu acho que isso veio muito à tona, né? Porque fora quem é empregado de uma orquestra, muitas pessoas estão passando muita dificuldade, de fato, porque são pessoas que comem graças a um cachê que elas receberam ou fizeram na semana passada, né? É assim a vida do artista desde sempre. Então, eu fico me perguntando se esse momento de tanta dureza que a gente está vivendo, dessa pandemia e dessa loucura de viver nesse país, com esse desgoverno, com tudo isso, se isso não vai despertar nesses grupos esse sentido mais de coletividade. Eu adoraria que acontecesse isso. É o meu sonho, digamos assim, que isso aconteça. Mas é isso, realmente existe uma falta de olhar para o coletivo. Isso, assim, saindo da realidade das orquestras e dos músicos, eu acho que é uma realidade muito brasileira também, né? Se você pergunta para uma pessoa em quem que ela vai votar, em por que ela votou em tal pessoa, ela fala de si própria, nunca fala de um projeto coletivo de cidade, ou país, ou estado, né? As pessoas falam, porque fulano fez tal coisa para mim, ou para minha tia, e nunca observando que a gente está vivendo numa coletividade. Eu acho que é um buraco, assim, do Brasil mesmo, bem grave. Não sei se foi... É um individualismo extremo, né? E parece que na música isso fica muito acentuado, porque o artista se coloca como alguém muito especial, que tem um talento particular, né? E que é muitas vezes visto como algo superior a outros trabalhos, e isso coloca ele num lugar em que ele não se identifica também, né, com o outro, né? Ele fica muito focado nele mesmo, é muito ego muitas vezes, né? E aí não tem esse sentido do coletivo. Mesmo em termos de orquestra, as orquestras estão todas, né, no geral, muito sucateadas. A gente aqui em Santos, na orquestra, somos só 10 músicos contratados de fato. Os outros, todos, ficam por cachê. E agora eles estão na insegurança total também, né? Tem algum trabalho no virtual agora, mas aí daqui a pouco vai virar o mandato aí do prefeito também, vai dar secretário de cultura, ninguém sabe o que vai acontecer, né? E aí, o cachê é cachê. Você recebe hoje, amanhã você não sabe se vai receber, né? É por isso que é as importante... orquestras estão assim também, não tem mais essa segurança, vamos dizer assim, de estar empregada numa orquestra, a menos que você seja um músico com um contrato de trabalho mais definitivo, regular, coisa que aqui a gente não tem há mais de 20 anos, né? Porque a orquestra vem sendo sucateada há mais de 2 décadas, e a nossa luta aqui é manter essa orquestra, porque é de propósito, né, essa política cultural do PSDB, em São Paulo, que a gente conhece muito bem, de ir destruindo, né, os bens culturais que a gente tem aqui. E esses
chamados corpos estáveis, de estáveis não tem mais nada, porque estão totalmente sucateados por anos de descaso, né, e de desprezo com a cultura. Então, a gente aqui também está nessa insegurança, não tem nada certo, e a gente luta cada dia aqui para que a orquestra aqui não feche. E é o que você falou, a pessoa só vai se mexer na hora que é com ela, quando é com o outro, não. Então, quando outras orquestras foram fechadas e tiveram problemas, como a Banda Sinfônica do Estado, aí as pessoas olharam aquilo como se não tivesse nada com ela, né? Os próprios músicos de outros lugares. Então, mas se está mexendo com aqueles músicos, vai chegar em você também, né? É isso que você estava falando. Isso nos afeta a todos, não é o cada um por si, né? E realmente chegou aqui, depois tentaram fechar a orquestra aqui também, né? E a gente teve que lutar muito para segurar e não deixar que fechassem de vez. Enfim, é uma luta não só contra esses governos anticultura, mas é uma luta entre nós também, para que os colegas se mobilizem mais, né, pelo coletivo, e não só pelo cachêzinho dele. Nada contra o cachê, porque também precisa do cachê, e é muito justo lutar pelo seu próprio cachê, né? Mas enquanto você tem o seu, o outro está perdendo, aquilo é com você também, né? Essa consciência coletiva que a gente precisa criar mais. Com certeza. Talvez. Bom, eu não sou uma musicista de orquestra e não conheço essa realidade, nem essas pessoas profundamente, mas, de fato, eu sinto que, infelizmente, não existe uma consciência de classe, a não ser que seja uma consciência da minha classe, da minha casa, né? Mas essa é a dificuldade mesmo, eu acho, do Brasil como um todo, eu acho. Mas, e mesmo assim, brasileiro. A gente continua aqui fazendo essa nossa arte. Mas é muito legal que vocês continuem fazendo por exemplo, essa associação, esses pequenos espaços e grupos, eles precisam, são espaços de muita importância, porque são promotores mesmo de reflexão, né, de união, de pensamento. Acho que essa é a base mesmo. A Associação José Martí, ela congrega as pessoas de linha progressista na Baixada, ela é suprapartidária, né? O foco da casa é o apoio ao socialismo cubano, a solidariedade a Cuba. Agora a gente está engajado nessa campanha de apoio praticamente expulsos daqui, uma coisa constrangedora, e agora o Brasil fazendo a gente passar esse papelão de apoiar o bloqueio junto com os Estados Unidos e Israel, uma coisa lamentável. E a gente recebeu o cônsul aqui na associação, presencialmente e virtualmente, né? Algumas vezes, e a gente sempre comenta sobre isso. É uma situação muito constrangedora, sabe? Que a gente nunca passou. Olha, muito difícil enfrentar isso daqui. Então, a casa, nesse momento, ela ganha até importância, porque agora, mais do que nunca, a gente tem que divulgar esse trabalho dos médicos cubanos, falar sobre essa questão do bloqueio, do quanto é grave esse bloqueio a Cuba, que é um bloqueio criminoso, assassino, e que Cuba resiste mesmo assim, apesar de tudo, né? O que sofre e o que passa, e ainda tem uma vida cultural maravilhosa. Aliás, falando em músicos, uma das melhores formações de músicos do mundo, né, também. Músicos super polivalentes que tocam de música erudita a salsa cubana, a ritmos afro-caribenhos. É impressionante como eles são ágeis e bons, né, no que eles fazem. Eles tocam vários instrumentos, né, assim, e super bem, né? Eles têm uma formação muito, muito sólida de música em Cuba. Eu nunca tive a sorte de ir a Cuba, então também meu conhecimento é mais de ouvir falar, né?
Mas E mesmo na musicologia, a produção que a gente tem lá na Casa de las Américas, que é riquíssima, é uma referência para a musicologia latino-americana, e esse congresso de musicologia que eu fui no começo do ano lá, eu fiquei encantada com o nível dos trabalhos apresentados, e fiquei encantada também com esse fato de terminar todos os dias com muita música, e com dança. Todo dia acabava, o dia do congresso, o dia de trabalho, acabava com todo mundo dançando na sala Che Guevara. É uma coisa que eu nunca vi em nenhum lugar, nenhum outro congresso que eu fui, nem no Brasil, nem fora daqui. É uma coisa impressionante. É impossível você se conter a dançar aquela música. As pessoas acabam sempre dançando. Todos os dias, um congresso de musicologia acabava com uma música dançante. Maravilhoso. E o final era sempre todos os musicólogos dançando na sala de conferências. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu apoiei totalmente. Eu acho que a gente devia adotar isso aqui em todos os congressos de musicologia, porque é uma delícia. E aí você também leva o público externo. Não fica uma coisa fechada só para a comunidade acadêmica. Como terminava todo dia com essas apresentações, você acabava tendo uma ligação com a sociedade toda, né? As pessoas iam para aquela apresentação e era aberto ao público em geral, e aquilo passava na TV, no noticiário noturno, todos os dias. É uma coisa impressionante. Maravilhoso. Então, isso eu fiquei com inveja disso. Me deu muita vontade de ter uma coisa assim aqui. Excelente. Aqui também, agora, Ligiane, eu vou fazer a propaganda aqui dos livros novos que a gente acabou de receber aqui na livraria, que é essa coleção sobre as revoluções do século XX. Então, a gente tem... Que legal. É muito bacana, isso aqui é novidade que acabou de chegar aqui, né? Então tem Revolução Iraniana, Venezuelana, Revolução Russa, Revolução Portuguesa, uma coleção só sobre... De que editora que é? As revoluções. É da editora da Unesp. Essa coleção só sobre as revoluções do século XX, muito bacana, que está chegando essa semana agora aqui na livraria. A editora da Unesp é uma editora super importante e super resistente. Eles são... Eu tenho 2 livros com eles e sou muito ligada ao Gésio, que é o editor-chefe de lá. E ele é dos nossos, assim. Realmente é impressionante o que ele consegue fazer dentro de uma editora ligada a uma universidade estatal que... enfim, tem suas amarras, né? Mas ele é impressionante como ele consegue fazer. Inclusive, ele também editou as cartas da Rosa Luxemburgo, muitas coisas incríveis, uma biografia das cartas, né? Mas... As cartas, a gente recebeu agora, as cartas da Rosa Luxemburgo. Ele é excelente. Ih, peraí, que ficou mudo o seu... Tem uma coleção muito bacana e muita afinidade com o acervo que a gente tem aqui na livraria, que é essa literatura política, e a gente tem uma seção de música também, né? Então a gente pode ter suas publicações aqui também na nossa livraria. Ah, legal, quem sabe? Não sou eu que cuido disso, porque lá é a Unesp e a outra é da USP. Esse livro que você falou que ganhou um prêmio na Itália, exatamente, é da EDUSP. Então, eu não tenho nem acesso a essas decisões, mas acho uma boa ideia se vocês quiserem pedir das editoras. Sim, que nós temos uma pequena sessão aqui de música também, e inclusive com esse viés político também. Ah, legal. Bom, eu gostaria que você comentasse um pouco para a gente sobre como tem sido essa sua atividade de militância antes da pandemia, depois da pandemia, o que você acha que a gente pode fazer agora, que a gente vai ter um ano eleitoral, como é que a gente vai enfrentar essa eleição com essa situação esdrúxula que a gente está vivendo, que a gente não pode ir para a rua. A gente se conheceu na rua, fazendo campanha para Dilma, né? Na militância de rua, e agora a gente não vai poder fazer nada disso. Como é que a gente vai enfrentar
essa eleição municipal agora, nessa situação? Olha, eu estou achando isso tão angustiante. Eu acho que a gente, como dizem os psicanalistas, né, assim, nós recebemos uma notícia bem ruim já faz um tempo. Eu acho que quando a gente teve essa eleição do Bolsonaro, já ficou isso, veio muito à tona, de que os tempos também mudaram em relação ao que é fazer campanha, ao que é fazer militância, e talvez a gente esteja assistindo e vivendo esse luto do final de uma era mesmo, assim, né? Eu, enfim, leio sobre o assunto, não sou especialista de forma alguma no assunto, mas eu acho que o estar na rua, de alguma forma, vai mudar. O tipo de estar na rua, o tipo de manifestação, aquela manifestação, todo mundo com bandeira na rua, eu não sei se aquilo faz parte já desse nosso 2020 para frente. Aliás, desde 2018 para cá. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente... É tão estranho tudo, porque eu não sei, eu estou num momento, na verdade, super pouco esperançosa, então eu sou uma pessoa meio ruim para falar sobre isso nesse momento, porque por mais que eu seja uma militante, seja uma ativista engajadíssima com as coisas, tenho, né, total fé nas causas que eu sustento e nessas coisas, mas eu vivo nesse momento um momento muito desesperançoso. Confesso que eu não sei quando que o Brasil vai sair dessa, eu não tenho a menor noção. Assim, me parece que cada vez o nosso buraco está mais afundado. Eu sinto muita angústia de ver as pessoas, você caminha na rua, você percebe que as pessoas estão ainda completamente embebidas da loucura desse Bolsonaro. Assim, outro dia eu passei na porta de um estacionamento e estava um cara, um trabalhador lá dentro falando para o outro trabalhador, aquele presidiário do Lula, até hoje as mesmas falas. Eu acho que o que a Globo cavou ali naquele momento do golpe contra Dilma é tão profundo que nem eles estão conseguindo acreditar no que aconteceu. Assim, eles estão completamente desesperados. Você percebe pela Globo News, assim como eles ficam tentando agora, de alguma forma, remendar o erro, né? E eu não sei se a gente tem saída, assim, porque esse cara, ele faz as coisas mais absurdas diariamente, assim, ele fala, ele faz, ele testa a inteligência. Nesse momento ele não está testando nem mais a democracia, ele está testando a inteligência do povo brasileiro, e o povo brasileiro está dizendo, ok, nós aceitamos tudo, porque o cara continua lá, os índices de aprovação ainda são altíssimos para o que ele é, né? Então, eu não sei nem que tipo de militância é útil nesse momento mais. Sinceramente, assim, para mim, a única militância que talvez fosse de fato efetiva é hacker, sabe? Hacker derrubando o WhatsApp. Ou o que está acontecendo agora com essas contas desses bolsominions que têm caído e tal, né? Mas, assim, eu acho que esse modelo de militância que a gente está acostumado, eu não sei se é esse modelo mais. Ao mesmo tempo, eu acho que... Então, por isso que eu sou completamente... Eu fico variando entre uma coisa e outra. Ao mesmo tempo, eu sei que a gente precisa muito fazer trabalho de base, falar dos valores mais básicos do humanismo. Tipo assim, olha, pessoal, não é legal matar o coleguinha, tá? A gente chegou nesse nível, né? Porque a gente tem que baixar o nosso nível de demanda. Quando a gente antes estava falando de pensar, poxa, vamos pensar em dividir as riquezas, afinal... Não, a gente está chegando no nível bem basilar, que poxa, seria legal você não ter uma arma, seria legal talvez você não apontar a sua arma para mim. A gente chegou nesse nível, né? Porque o Bolsonaro, ele cava um buraco tão grande que chega um momento que a nossa inteligência ela tem que ficar meio abafada para a gente falar uma linguagem bem rasa mesmo, né? Correspondente ao momento que a gente está vivendo, isso que eu quero dizer, assim. Então, eu não sei, eu não tenho a menor noção de como é que a militância, se é que ainda existe esse termo também, né? Mas como é que as pessoas vão poder se posicionar. Eu fico torcendo para que exista um lugar para onde a gente possa ir. Por exemplo, esses caras
que estão aí despontando, né? Esses comediantes que fazem sucesso e que estão saindo como um pouco líderes de uma, sei lá, possível, não é nem esquerda, né? Esses Felipe Neto da vida, etc. Eu fico torcendo do lado de cá, sinceramente, por mais que eu saiba que o cara tem um histórico antipetista, estúpido, participou do golpe, né? Eu fico torcendo para que isso signifique alguma coisa na cabeça dos jovens que seguem um cara como esse, etc. Então, assim, eu não tenho a menor noção de como te responder como é que a militância vai fazer, porque eu não vejo de forma alguma esse momento com olhos de esperança. É angustiante essa militância virtual, é isso que eu estou dividindo com você, né? Essa angústia que eu tenho, a gente que sempre participou da militância na rua, agora tem que ficar nessa militância virtual, que é uma coisa que você não chega nas pessoas. Agora, tem uma coisa que eu acho... Em todas as pessoas. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante, assim, e é claro, isso não é para todo mundo, não é todo mundo que acessa esse tipo de coisa, mas tem muita gente, por conta da pandemia, e aí também é isso, né? A coisa mais horrível, às vezes, se torna uma coisa até interessante por alguns lados. Muita gente muito legal, por conta da pandemia, dando cursos online. Bom, esse próprio curso que eu estou dando no Teatro Municipal, mas eu queria falar especialmente da Márcia Tiburi, que todas as sextas-feiras disponibiliza, sei lá, 1h30 do tempo dela e dá uma aula sobre filosofia no Instagram dela. Super simples, ela senta ali e ela, daquele jeito genial dela, fala, e é muita gente que assiste aquilo, é muito legal, e eu fico pensando, poxa, isso é um trabalho, assim, ela está plantando ali quantas? 1.000, 2.000 sementes de uma vez, e aquelas pessoas estão, né, talvez seja esse o novo modelo, não sei também, assim, até porque não é todo mundo que tem internet, que tem, né, internet de qualidade para assistir, que tem acesso a conhecer isso. Mas eu acho que esse modelo de militância tradicional, bandeira, rua, não sei se ele vai existir mais, assim, de fato. Há muito tempo que eu ando questionando isso, na verdade, viu, para dizer a verdade. Agora tá tudo diferente, mas, na verdade, não é só a questão dessa militância agora, né? Porque as pessoas estão questionando até a questão do estudo pelo virtual, a escola, ao mesmo tempo que a gente tem uma porção de coisas que estão sendo feitas agora no virtual que a gente não tinha antes, né? Então, você pode ter esse curso da Márcia Tiburi, como você falou, ou o seu curso de ópera, uma porção de gente que não fazia cursos na internet agora está fazendo, mas ao mesmo tempo falta o outro lado, né? Do contato cara a cara, o corpo a corpo com as pessoas. Claro. E é isso que a gente fica angustiada. E tem essa questão também de que você colocou, de que nem todo mundo tem acesso a essa internet que a gente está usando aqui, né? Muita gente não tem mesmo. Tanto que até para as aulas online, várias escolas relatam o problema dos alunos que não conseguem acompanhar, porque eles não têm equipamento para ter esse acesso, não tem internet que permita ele acompanhar as aulas, né? Então, essa questão da aula online... não tem um espaço para sentar. Não tem nenhum lugar, estudar. Exatamente. Então, fica a escola, muitas vezes, é o lugar que a criança vai para comer. Se ela não tem nem comida, né, sem ir para a escola, como é que ela vai ter todo esse resto aí, né? Um celular que seja decente, uma internet, claro que não tem, é fora de questão, né? Então, essas pessoas estão cada vez mais excluídas, né, com essa situação agora, né? Os moradores de rua, que a gente vê o trabalho do padre Lancelotti com eles agora nessa situação, eles já são invisibilizados o tempo todo. Agora, com essa pandemia, alguém está se preocupando com eles, expostos do jeito que eles estão, muito mais do que todos nós? Não, porque eles já não existem normalmente, né? Já não importam normalmente. Em São Paulo, a gente tinha
a ação da prefeitura jogando jatos de água fria nos moradores de rua em pleno inverno, uma coisa, um nível de crueldade impressionante, né? Desumano mesmo. Imagina agora com essa questão da pandemia, se alguém vai se preocupar com essas pessoas, né? Claro que não, nem com outros não estão se preocupando, muito menos com esse que já nunca deram importância mesmo, né? Então, agora isso. A questão aqui em Santos que está em discussão é a da volta das escolas municipais, das aulas, que a prefeitura está querendo que volte em um mês as aulas, e aí os funcionários e os pais estão fazendo campanha para que não volte, porque não tem condição nenhuma de voltar, não tem segurança nenhuma para voltar, né? E, no entanto, a prefeitura insiste que quer retomar as aulas municipais. Como? Né? Já está comprovado que, se você retomar as aulas, o número de contaminados vai crescer, o número de mortes vai aumentar, mas parece que a vida aqui não está valendo nada mesmo, né? Então, é para voltar, para fazer de conta que está tudo na normalidade e que está tudo sob controle. Eu não sei que mundo de fantasia é esse, que as pessoas tentam passar essa ideia aí para a população, sabe? De que está tudo bem. A gente olha para o lado e vê o tempo todo uma notícia de alguém conhecido que está doente, que faleceu, um horror, uma coisa angustiante o tempo todo, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que arrumar ânimo para não desistir dessa luta, nem na arte e nem na política, e assim a gente tem que seguir. Agora, aqui na questão da arte, eu acho que é uma força a qual a gente tem que se apegar nesse momento mais do que nunca, né? Porque a cultura, como você falou, que mostrou que a importância dela agora é a maneira que a gente tem para construir um dia alguma possibilidade de mudança, né? Que é a diretriz do patrono aqui da casa, que é o José Martí, né? Que é a luta pelo conhecimento, pela cultura, que só assim você consegue liberdade, cidadãos capazes de decidir, de lutar, né? Porque ele foi não só um intelectual, José Martí, um poeta e alguém que pregava e exercia essa militância cultural, mas que também, na hora que precisou, foi para a luta, né? De fato. A luta mesmo, né? Então, sim. E morreu lutando. Mas eu, enquanto alguém que trabalha na arte, eu acredito muito e me identifico com esse pensamento do José Martí, de que só pela cultura que a gente consegue chegar nas pessoas e dar alguma formação e alguma consciência política para poder construir um trabalho, ainda que de formiguinha, que a gente faça aqui, como você falou, né? De pouco em pouco. A casa aqui também faz o seu trabalho, cada um no seu nicho, aqui construindo o seu trabalho de formiguinha aqui também na Baixada, nesse sentido de difundir os ideais do socialismo cubano, do José Martí, né, do Fidel, enfim. Eu não tenho dúvida que a cultura e a arte, eu até falei isso numa entrevista que eu dei esses dias, que eu não tenho a menor dúvida que esses são os espaços de luta contra o embrutecimento, né? O que a gente viu acontecer no Brasil foi o escancaramento do embrutecimento humano mesmo. É como se essas pessoas, e essas pessoas são muitas, né? Muitas pessoas, porque elegeram um presidente, esquecessem dos princípios mais básicos de solidariedade, de afeto, de olhar para o outro, né? De olhar para a vida, de olhar para a natureza. São pessoas que estão embrutecidas, né? De vida, de tudo. Então, é muito louco, é muito duro e muito triste a gente ver, eu acho, né? Que a gente constatou isso, assim, realmente é triste saber que o Brasil é isso, né? E o Brasil é bem isso mesmo.
Então, eu acho que a cultura e a arte, elas têm um papel muito, muito, muito grandioso. Um concerto não é só um concerto, um livro não é só um livro, um filme não é só um filme. Tudo isso são objetos de resgate de almas, assim. É quase uma coisa espiritual mesmo, porque a gente chegou num lugar de tanta dureza, de almas tão duras, tão frias, né? Você vê, essa pandemia, em muitos lugares, ela gerou vários atos de solidariedade. Aqui no Brasil, só quem foi solidário é quem já é solidário em geral. Movimentos como os movimentos de moradia, o MST, o MSTC, as pessoas que são solidárias, eu tenho vários grupos de amigos fazendo sopa para o morador de rua, mas essas pessoas já eram solidárias. Os outros não mudaram em nada, eles querem, como diz o outro baiano, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E é isso, as pessoas querem poder sair para a rua sem máscara mesmo, elas querem poder sair, porque se não é, eu quero sair, não importa se os outros 10 mil não vão sair, eu vou sair, é isso, eu. Então, acho que, infelizmente, eu pelo menos tinha esperança de que essa pandemia fosse, fazer nascer a era de Aquários, onde todos iam se amar e cantar juntos e tal, mas não, veio à tona, na verdade, essa essência, né, de que quem já tinha uma prática solidária continuou tendo sua prática solidária e, né, teve mais ainda olhar para o outro, e quem não tinha ficou lutando pelo seu punhado de farinha ali, né? Então, eu acho que a arte realmente, assim, só para concluir, tem um espaço, e eu tento trazer em tudo que eu faço, Lina, assim, eu faço um podcast do Teatro Municipal, quem ouviu o podcast último sobre o Guarani vai ver que é um manifesto político, ao mesmo tempo que eu estou falando de ópera, estou falando de século XIX, estou falando de Teatro La Scala, Carlos Gomes, literatura, mas o tempo todo tem um manifesto político por trás, assim. E o manifesto político não numa política panfletária, mas num lugar de despertar mesmo as pessoas para algum tipo de sensibilidade. E essa sensibilidade, ela corresponde à ópera, corresponde ao teatro, né? Então, na realidade, eu vejo demais que política, cultura, arte, tudo isso faz parte de uma coisa só. É um olhar para o mundo, né? E esse olhar para o mundo não embrutecido. É um olhar para o mundo doce, um olhar para o mundo amoroso, de compaixão, de afeto, de solidariedade. Então, para mim, não faz a menor diferença se eu estou falando de ópera, se eu estou falando de música eletrônica, se eu estou falando de movimento sem terra, sabe? Porque, para mim, faz parte de um modo de estar no mundo. E esse modo de estar no mundo é que me interessa, o outro não me interessa. Entendo perfeitamente, e é esse olhar para o outro que você colocou, né? Do coletivo, do solidário, de se igualar ao outro, e que é isso que está faltando, né? As pessoas agora, tipo, eu quero isso e que se dane todo mundo, o que importa sou só eu, né? Então, é o avesso do que a gente está buscando com a arte, do que a gente tenta levar com a arte, né? Que é essa solidariedade que você falou, e é o avesso do que Cuba mostra para o mundo também, né? O que essas pessoas, que esse fascismo trouxe à tona agora, né? Com o que Cuba repete o tempo todo, é que enquanto outros países compartilham armas, guerras, Cuba compartilha a medicina, os médicos, e ela divide o que ela tem, ela não dá o que está sobrando, né? Não, é impressionante. Que Cuba sobra, né? Sim. E os países ou pessoas que souberam reconhecer isso se deram bem. Por exemplo, a Itália teve uma quantidade enorme de médicos cubanos e eles ficaram super emocionados e felizes. Tiveram várias manifestações para a Itália de agradecimento. E olha que a Itália não é um país que tem poucos médicos, é porque ele realmente precisou, né? E o Brasil, a gente sabe o que foi feito com os médicos cubanos que foram enxotados do Brasil, não uma só vez, né? E é isso, infelizmente a gente está colhendo também o que a gente plantou nesse país, né? Eu gosto muito de me colocar nesse coletivo, por mais que eu não conheça sequer um bolsominion,
na minha vida, graças a Deus, mas eu acho que, infelizmente, a responsabilidade do que está acontecendo no Brasil é de todos nós, né? Que não conseguimos alertar as pessoas da forma certa, não conseguimos lutar para que a coisa fosse que a bomba fosse desmontada antes de explodir, né? E a gente está assistindo a explosão dela até hoje. Olha, eu vivo cercada de bolsominions, porque morando numa cidade que mais de 70% votou nesse cara, não tem como você não ver os bolsominions e ter contato com eles. Pois é, eu tenho Agora a sorte, aqui, talvez... Santos ainda está famosa por aquele homem da carteirada lá na praia, aquela coisa horrorosa, que repercutiu muito aí, uma vergonha para a cidade aquilo, né? E ficou sujando o nome da cidade pelo Brasil inteiro, passando no Jornal Nacional, no Fantástico, em tudo que é coisa aí, saindo aquela coisa horrorosa. Mas o pior é que aquilo é muito simbólico da cidade aqui, entendeu? Isso é que é pior, né? É muito simbólico. Aquele senhor não é uma figura isolada aqui, vamos dizer assim, né? Ele está em casa. Não é só daí, né? Não é só daí. Mas a gente mais ainda tem que lutar, porque num cenário desse, com pessoas desse tipo, pondo o nome da cidade com uma vergonha dessa aí, maior ainda tem que ser a luta da gente aqui e a militância, né? É verdade, é verdade. E a isso a gente está aqui resistindo, né? Na Associação José Martí, aqui em Santos, e na luta de todos os partidos e das instituições de viés progressista aqui na Baixada contra esse tipo de coisa horrorosa. E mesmo na arte, né? Porque na orquestra aqui também a gente tem um grupo de resistência contra essa política destrutiva dos grupos artísticos aqui, super ativo, e a gente tem enfrentado isso, e até aqui estamos peitando e conseguindo barrar que bom. essas maldades dessa política destrutiva aí. Ó, tem um comentário aqui da Eda, que é aqui da associação, falando da ópera. A ópera é o gênero musical que mais escancara as lutas do oprimido e do opressor em todas as suas facetas. Sim, sim, total. Não, eu acho importante a gente... Tudo a gente pode... bom, eu não sei se a Eda mora em São Paulo, mas no ano passado a gente fez aqui um Rigoletto e eu fiz o texto do libreto, né, para o Teatro Municipal. E eu falo exatamente de opressor e oprimido o tempo todo ali, porque assim, você pode assistir uma ópera por vários vieses, né, assim como uma peça ou um filme. E eu falei nesse caso disso, e muitas vezes a ópera, de fato, escancara esses lugares, e por conta da potencialidade vinda da música, né, todos os afetos, eles são potencializados, né, ficam mais latentes. Então, realmente, isso emociona, né, a história das mulheres nas óperas, de tanta opressão, de tanto sofrimento. Então, acho maravilhoso que ela diga isso, e eu também concordo. Eu não vejo a ópera como um lugar de elitista. Pelo contrário, para mim, a ópera é um espaço de medida de forças, assim, no drama mesmo, né? E sempre foi assim, na verdade, o teatro, né? É que a ópera, realmente, as coisas ficam potencializadas. Convidar a Eda para assistir o curso que eu estou dando lá no Municipal, se ela não assistiu. A Eda, ela mora em Santos, é vice-presidente aqui da associação, e ela é pianista, que ótimo. Da música, professora de música também. E a gente tem essa ideia falsa de que a música de concerto não é uma coisa que é para o povo, que é elitista, mas a gente teve prova aqui com a orquestra aqui em Santos de que isso é falso, quando a gente começou a sair para tocar por nossa conta nas periferias da cidade, e as pessoas eram super receptivas e falavam, mas por que vocês não vêm aqui? Por que vocês não vieram antes? A gente quer ouvir essa música. Que maravilha, gostei, e pediam mais. E elas querem mais. A gente fez um podcast no ano passado, eles estão todos, os podcasts do Teatro Municipal, estão todos no Spotify, no Deezer, todos eles, assim, vocês podem ouvir. E tem um que eu acho que chama Retrospectiva 2019, que a gente fez com o público.
A gente abriu para o público se inscrever mesmo, as pessoas podiam se inscrever e pedir para participar pelo Instagram, etc. E a minha surpresa foi que o público que mais quis participar era o público mais, em teoria, simples do ponto de vista financeiro, porque eles eram super cultos e moradores de periferia. E aí a gente descobre que essa ideia que a gente tem completamente equivocada de mulheres com casacos de pele na ópera é totalmente falsa, assim. Se vocês forem ouvir esse podcast, vocês vão ver que coisa maravilhosa. Pessoas que vêm de longe para assistir ópera, que conhecem profundamente, sabem o nome dos cantores que estão cantando ali, estudam as óperas para virem assistir. Gente que teve acesso a isso por vários motivos, ou familiares, ou por acaso, muitas vezes. Tinha uma menina que trabalhava no centro ali de São Paulo e ela veio, eu entrevistei ela também, e ela falando que ela começou a convidar ela trabalhava em telemarketing e começou a convidar todos os parceiros de trabalho dela, todo mundo começou a assistir ópera, as pessoas todas começaram a frequentar. Então, é um equívoco a gente também achar que é um lugar de elite, porque o próprio Teatro Municipal é um espaço completo, inclusive porque os ingressos podem custar R$10 muitas vezes, né, para assistir uma ópera. Então, não é um espaço inacessível, né? E tem muita gente que vem mesmo. É muito legal ver isso. Convido vocês para ouvirem também. Sim, tenho certeza. Tenho certeza disso. A gente tem essa experiência aqui também no teatro aqui em Santos, que é o teatro aqui, não sei se você conhece o Teatro Coliseu aqui, que é uma delícia de teatro, e a gente tem essa experiência também. As pessoas vêm para as apresentações, sabe? É muito gostoso. É falsa essa ideia de que é alguma coisa elitista, né? A música de concerto, não só a ópera, como a música orquestral. Enfim, Ligiana, a gente já está chegando no nosso horário aqui. Você quer dar uma palavra final para a gente encerrar? Agradecer, espero que uma hora eu possa conhecer ao vivo, tanto a Livraria Célia Sanches quanto o espaço, né, da associação. Agradecer convidando todo mundo para assistir os cursos, quem quiser também ouvir esse disco Eva, ele está em todas as plataformas, enfim, se vocês colocarem ligiana.com, vocês têm acesso a tudo isso que eu faço. E agradeço pelo convite. Eu que agradeço. Eu vou deixar os links todos dessas coisas que você falou, as pessoas poderem assistir depois pela página lá da associação. E te agradeço muito, muito obrigada por ter vindo contar um pouco para a gente, conversar um pouco para a gente, aqui participando, ainda que virtualmente, da Associação José Martí. Espero que em breve você possa vir de fato. Tá. E não se deixem tomar pelo meu pouco entusiasmo do momento, porque eu sou uma ativista ferrenha, mas é só que eu acho que tem hora que a gente fica pouco esperançoso mesmo. Eu estou louca para voltar a ter esperança. Uma hora a gente retoma. Uma hora isso vai ter que passar, não é possível. É verdade. Obrigada, querida. Obrigada a você, muito obrigada às pessoas que nos acompanharam. Um beijo. Até. Beijo, obrigada. Tchau.